Quarta-feira de cinzas e início da quaresma. A gente guarda isso, não guarda? O que é isso? Vamos ver. No Em Frente Responde. Olá, meu querido, minha querida, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Em Frente Responde. Mais uma vez aqui com você, hoje querendo saber o seguinte: quarta-feira de cinzas, início da quaresma. E nós, que somos chamados de protestantes ou evangélicos, a gente guarda isso, não guarda? Aliás, o que é a quaresma? É isso que eu vou responder aqui para você nesse vídeo de hoje. Fica ligado aí nessas duas coisas: o que é, quando começou e nós seguimos ou não seguimos. Você já sabe aqui, ó, nossas redes sociais, querido, nos ajuda aí. Compartilha, mas se inscreve aqui no canal do YouTube especialmente, porque nós dependemos do crescimento desse canal para poder fazer algumas modificações e melhorias naquilo que estamos fazendo. O YouTube não permite que a gente faça de qualquer jeito, precisa haver um certo número de inscritos. Então convido você a nos ajudar nisso. Se inscreve no link que está aparecendo aqui, beleza? Vamos lá então. Quaresma, querido, é uma questão da tradição cristã, né, que remonta ainda lá o século IV, V depois de Cristo. Provavelmente uma tradição iniciada com os pré-reformadores, ou na época da pré-reforma, antes que a igreja protestante começasse a existir. Então acontecia o seguinte: baseado em alguns textos bíblicos que falam de uma possível importância do número 40, criou-se então, né, determinou-se na época pela igreja romana, cristã e romana. Ainda não havia divisão de igreja católica e igreja protestante, por isso vamos falar igreja cristã romana, porque ela era já guiada e conduzida por Roma, pelo papado. Foi criado um dia ou um período específico para que se fizessem caridades, para que se fizessem jejuns, consagrações, mais leituras da Bíblia. E aí estabeleceu-se para isso um período de 40 dias. Quando seria melhor esse período? Já que deveria ser um tempo em que a pessoa pudesse se resguardar de determinadas coisas. Bom, foi determinado no ano de 325 depois de Cristo, lá quando houve uma reunião de bispos, e a gente chama isso de um concílio. Houve uma reunião de bispos, que é chamado de o Concílio de Nicéia, onde também criou-se ali um credo, né, onde eles fizeram algumas afirmações de fé. E ali, no ano 325, estabeleceu-se então que haveria um período de consagração de 40 dias. Por que 40 dias? 40 dias foi o tempo que Jesus passou no deserto sendo tentado pelo diabo e venceu. 40 dias foi o tempo que choveu sobre a terra durante o dilúvio, para que houvesse tanto o juízo de Deus quanto a restauração da humanidade. 40 dias. 40 anos foram os anos, né, que o povo hebreu levou para chegar até a terra prometida. Então entendeu-se que o número 40 seria um número importante. Então vamos fazer 40 dias de jejum, de orações, de confissões de pecado, de penitências e também de caridade, ajudar o próximo. Foi essa a ideia, né, que se teve para criar esse período de 40 dias, que começava na quarta-feira de cinzas, que a gente chama, após o carnaval, se estendia por 40 dias até o domingo de Ramos, que é uma semana antes da Páscoa. Mas atualmente, e a partir também do apostolado, do papado, né, do Papa Paulo VI, ele mudou isso para 44 dias. Ao invés de serem 40, ou seja, da quarta-feira de cinzas até o domingo de Ramos, assim considerado aquele domingo que, quando Jesus entra em Jerusalém, é aclamado pelo povo, né? E eles jogam ramos aclamando e dizendo: bendito seja o rei que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. Aí nesse período aí, né, nesse tempo chamado de Domingo de Ramos, que é uma semana antes da morte de Cristo, ou a
a Páscoa, como a cristandade chama, então estabeleceu-se esses 40 dias. Mas então o Papa Paulo VI, ele pôs mais uma semana até a quinta-feira, né, da Paixão, a quinta-feira que antecede o início da Páscoa. E aí então ficaram 44 dias. Então hoje, atualmente, a quaresma não dura 40 dias, como provavelmente deveria ser, mas passou a ser chamada de quaresma, né, porque mantém ali um número parecido com 40. Esse número, né, ele já era antes encontrado em relatos históricos do povo cristão, porque na verdade esse número ele consta inclusive sim na Bíblia, o número 40 consta na Bíblia, mas não com essa ideia da necessidade de que neste período se fizesse mais jejuns ou mais consagrações, não. Porque para o cristão verdadeiro, querido, todo dia do ano, os 365 dias, são dias para que você guarde de consagração. Pode ser que você não jejue todos os dias, mas que você se torne consagrado todos os dias. Por isso que a igreja cristã, protestante de modo geral, ou a dita igreja evangélica, não segue esta tradição. Nós não seguimos esta tradição, que se tornou agora sim uma tradição católica, apostólica, romana, porque, segundo a palavra de Deus em Colossenses 2,8, olha, tenham cuidado para que ninguém venha a enredá-los com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não de Cristo. A partir da Reforma Protestante, que viria lá, né, depois, no século ainda XVI, estabeleceu-se algumas afirmações de fé, dentre elas uma chamada sola Escritura, ou seja, só o que tiver na Escritura, na Bíblia. O que for tradição humana, o que for um pensamento de alguém, não. Vamos ver se está na Bíblia. Existe esse período de quaresma, de consagração na Bíblia, esses 40 dias em que as pessoas, por exemplo, hoje não come-se carne vermelha, as pessoas não comem doces e também não tomam bebidas alcoólicas. Só nesse período de 44 dias que atualmente é considerada quaresma. Nos outros períodos, faça todas essas coisas. É comum, inclusive, também que na Sexta-feira Santa, Sexta-feira da Paixão, a tradição católica ensine que não se deveria comer carne vermelha, né, por conta da questão da morte de Cristo. Ou então também porque logo após a ressurreição de Cristo, ele vem e o que ele come junto com os discípulos é peixe e não carne vermelha. Então não come nem carne vermelha e nem também de frango, embora não seja vermelha. Então essa é a tradição da quaresma, né? Uma coisa que começou ainda lá no século V, né? Quarto, quinto, exatamente no ano 325 depois de Cristo, no concílio, né, da Igreja Católica ou da Igreja Cristã, vamos colocar assim, a Igreja Cristã fez um concílio na cidade de Nicéia, estabelecendo algumas regras. Inclusive foi lá nesse concílio, só para que você já saiba também, que se estabeleceu a data da Páscoa. Você sabe como é que começou a data da Páscoa? A data da Páscoa, olha, eles levam em consideração para chegar ao dia, que dia será a Páscoa, que você pode reparar no calendário, você pegar dos anos anteriores, cada ano a Páscoa é num dia. Por quê? O que se considera? Considera-se duas coisas. O equinócio primaveril, que nome difícil, né? Equinócio. O equinócio da primavera e as fases da lua. Então, a partir daí que se determina o dia que vai ser a Páscoa, a sexta-feira da Paixão, a partir do equinócio da primavera e também leva-se em consideração as fases da Lua. Bom, o que é equinócio, querido, eu vou te dizer agora, é o dia que se inicia no hemisfério sul a primavera, certo? No mês de março, quando a primavera inicia-se no hemisfério sul, que é o hemisfério que nós estamos, inclusive. Agora, olha só que interessante. Por que tem que ser neste dia? O dia que se inicia a primavera. Porque este é o único dia do ano. A transição entre o inverno e a primavera, no hemisfério sul,
é o único dia do ano, segundo se crê aí na ciência, em que dia e noite tem exatamente o mesmo período de 12 horas. 12 horas de dia, 12 horas de noite, no hemisfério sul. Por isso que a Páscoa é considerada a partir deste dia e também em consideração das fases da lua. Muito interessante, né? Muito interessante. Claro que na Idade Média acrescentaram lá algumas tradições, algumas práticas à quaresma. Eu citei aqui a questão da Páscoa porque a quaresma está diretamente ligada à Páscoa, já que ela é uma antecipação de consagração da Páscoa. Tertuliano, no século II, Tertuliano, que é um teólogo africano, mas lá no século II, 200 e poucos anos ali depois de Cristo, ele já dizia, por exemplo, vamos guardar um tempo de consagração, de dedicação a Deus, nem que seja uns 2, 3 dias antes da Sexta-feira da Paixão, para rememorar este tempo que o Senhor Jesus sofreu, morreu na cruz por nós. Vou dizer que é uma ideia interessante. Toda a ideia de você se consagrar, de você orar mais, de você ler mais a Bíblia e conhecer mais de Deus, ter mais intimidade com Ele, sempre é bom. Mas nunca por uma obrigação ou por qualquer tradição levantada por homens. Se você decide fazer isso, amém. Se o grupo em que você convive no cristianismo decide fazer isso, então participe também. Mas não como uma obrigação, ou não como um período em que você se guarda e depois você volta a viver uma vida qualquer. Aí também não. Isso não agrada a Deus. Aí, conforme Colossenses 2,8, e o apóstolo Paulo sabiamente nos disse, ele manda, olha, tenha cuidado, para que ninguém te escravize, te leve a fazer uma coisa que você não tem que fazer para agradar homens por conta das tradições dos homens ou de rudimentos do mundo, mas que não são segundo a doutrina de Cristo. Ficou entendido? Caso tenha mais alguma dúvida a este respeito, você pode mandar aí para nós no 43 991 475007 uma pergunta, uma sugestão, uma crítica. E olha, não esqueça, se inscreve no canal do YouTube, Em Frente Responde, e também aciona o sininho para você saber quando tiver resposta nova lá. E se gostou especialmente desse vídeo, dá um joinha lá para contribuir aqui com o canal. Que Deus te abençoe, fica com Deus, te amo em Jesus.